seja do convite, né? Eu aqui já publicamente já deixo minha admiração pelo seu trabalho, te acompanho há um tempo, sempre estudando, sempre vendo seus relatos também com atletas, vendo seu cuidado também com seus atletas e tento sempre entender a forma que você pensa o treinamento e queria realmente agradecer esse papo, porque eu queria entender muito como é a cabeça do Manuel treinador, né? Já ouvi vários podcasts aí sobre suas experiências, sobre o Manuel empreendedor, o Manuel atleta, mas pouco ainda investigar dessa cabeça também do Manuel treinador. E assim, eu acho que esse papo vai ser muito rico. Queria te agradecer, queria que você pudesse se apresentar para a galera, porque isso aqui é uma série de lives que eu tenho feito com outros profissionais, atletas e treinadores e profissionais da saúde também, com o objetivo de trazer a construção de um corredor. O que é a construção de corredor? Todas as áreas que envolvem como um corredor pode se desenvolver, não é só simplesmente a corrida. Então, tem sido uma série de lives justamente com esse objetivo. E vai ser muito rico ter você aqui hoje. Queria te agradecer de novo pelo aceite e também que você pudesse se apresentar para a galera, porque depois vai estar lá no YouTube da Sprint Now. E também me falar, aproveitar o gancho, né, já que a gente vai explorar muito o Manual Treinador hoje, como é que você entrou no mundo das trilhas. Então, se apresenta, fica à vontade e também já inicia o papo aí falando como você conheceu as trilhas. Fala, Vini, parabéns aí pela iniciativa, obrigado pelo convite. Sempre bom poder colaborar com conhecimento, dividir conhecimento para que ele se multiplique. Eu sou Manuel Lago, né, o ML, tenho uma assessoria de corrida, a ML Mix Run. Eu trabalho com corrida desde 2004, então já são mais de 20 anos trabalhando com corrida. Comecei a trabalhar com ultra maratonas, especialmente ultra trail, né, provas de montanha, em longa distância. Desde 2009, 2010, eu comecei a me especializar mais nessa área, porque também virei atleta dessa modalidade, então uma coisa uniu a outra, mas nunca abandonei nenhum segmento da corrida, né? 5K, sempre falo de 5K, as 100 milhas, em qualquer terreno, né? Então, trabalho dessa forma, acho que tudo se complementa, obviamente que chega um nível do atleta que ele precisa ficar específico, ele precisa ser cada vez mais específico, mas isso não significa que ele vai abandonar algum tipo de terreno. E tô aí, vou fazer 50 Pô, anos, essa barba branca não, não esconde nada, mas... aí já tá firme, né, brigando pela categoria aí dos 50, né? Não, então, ano que vem é tudo meu. Isso aí. Cara, eu queria, pra gente começar pesado mesmo, eu queria que você explicasse quais são as características fundamentais para ser um bom atleta de trail running, né? Eu acho que pra gente partir desse ponto, para entender o que é realmente um bom trail runner. Um bom trail runner, ele precisa ser rápido primeiro. Então, por isso que ele não pode abdicar do asfalto. Um bom atleta de trail, ele tem que ser rápido. Senão ele vai ser... Não é que ele vai ser, ele vai ter uma tendência a ser trilheiro, a ser peregrino, a ser missioneiro, a ser, né, um passeador das trilhas, né? Então, quando os grandes atletas mundiais começaram a participar de provas de rua, meia maratona e maratona, alguns até em 10K, todo mundo começou a ver, pô, os caras são rápidos pra caramba, né? Os caras não só sabem subir e descer, os caras são muito fortes no plano. Eu sempre defendi isso, que você tem que ser muito rápido no plano para você ser muito rápido na trilha. E aí tá aí a Golden Trail provando aí que o pódio hoje em dia é basicamente queniano, marroquino, etíope, tanto no masculino quanto no feminino. Ninguém mais ouve falar do Remy Bonnet. Cadê o Remy Bonnet? O Remy Bonnet não aparece mais. E cada vez que entrar mais queniano, mais etíope, mais marroquino, a tendência é que os europeus vão caindo, os americanos vão caindo e vai ser uma nova era no esporte. Se vai ser bom ou ruim, não faço ideia, mas vai ser uma nova era no esporte.
Até porque entra aquilo, né? Os caras começam a ter uma velocidade superior e começam a migrar para treinar de forma específica, né? O próprio trail, né? Isso, exatamente. Então, a partir do momento que você consegue construir velocidade na sua carreira de atleta, a outra é você ir migrando aos poucos, né? Você começar com distâncias menores e dominando essas distâncias, e aí você, se tiver o interesse, né? Interesse seu, não da rede social. Porque a galera gosta muito do interesse da rede social. Então, é o interesse seu, do atleta, é interno isso, é intrínseco, tá? De querer subir distância. Isso não significa que é bom ou ruim, é porque o atleta tem que gostar de treinar. E aí, se ele se sente bem treinando para 50, para 80, para 100 milhas, ok, desde que ele respeite, né, as fases de construção desse atleta, que ele seja um corredor de 5, 10, 12, um corredor de 12, 15, 20, um corredor de 20, 25, 30, 40, 50, e aí vai chegar o momento natural da coisa dele querer ser um ultramaratonista, né? Mas tem que ser, sempre lembrando, é o atleta que tem que querer ser. Ele não tem que querer ser porque a rede social impõe isso, porque as premiações das provas são maiores, nas distâncias maiores, e aí faz com que o atleta ache que a prova maior é a prova que mais vai dar mídia, que mais vai trazer um patrocinador, um apoio, uma marca, um parceiro. Se o atleta não gostar e não curtir, não vai acontecer isso. E aí eu falo para todo mundo, lá fora está acontecendo o inverso. Os atletas estão deixando de correr longas distâncias para correrem distâncias menores, porque o estresse é menor, você recupera mais rápido e você acaba competindo mais vezes ao ano. E aí isso é bom para quem te patrocina, porque a sua marca vai ficar exposta mais vezes do que quem faz duas provas de 100 milhas no ano. Tá? Então, é sempre interessante entender isso. E o atleta vai ser mais completo quando ele entende esses conceitos, quando ele tem uma opinião crítica acerca do que ele quer e, de preferência, se ele estiver bem orientado. Não um treinador de corrida, de repente um mentor, um guru, alguém que tenha muita experiência naquilo e possa conversar com ele e ele entender aquilo, entendeu? Ter ele começar a formar o senso crítico dele. Até porque aqui no Brasil, quanto maior a distância, maior é enche o olho, né? Maior é a percepção de valor daquela atividade, né? E acaba perdendo um pouco da percepção da qualidade que é feita aquela atividade. Eu acredito que isso também é um ponto muito relevante, ainda mais no trail, né? No cenário que a gente está. Podemos dar o exemplo da La Mission, que acabou de ter, os 110, foi a maior prova, né, do momento. Ano que vem, se bobear, vou botar 160, né? Não sei, cada ano vai aumentando. E, Manuel, queria te perguntar, você falou da importância da velocidade. Então, é nítido, para você ser bom, você precisa ser rápido, você precisa desenvolver essa velocidade, né? Então, o atleta de trail, ele consegue desenvolver essa velocidade na própria trilha ou é importante que ele entre com uma base de asfalto? Como é que você costuma trabalhar dessa forma? Desenvolve velocidade tanto no reto quanto para cima? Como é que você enxerga essa capacidade realmente? Onde ela é mais efetiva para ser desenvolvida? Então, eu acho que o tempo de 5K no plano é um ótimo indicador para saber se o atleta está no ponto de ser um atleta de elite, de competir em igualdade de condições ou não. Esse é um primeiro ponto. Sobre treinamento, obviamente que treinar no plano excesso de velocidade, você aumenta muito o risco de lesionar. Né? A carga excêntrica, a fase de voo, você correndo, né, uma intensidade de 2,50 km, 3 o quilômetro, 3,10 o quilômetro, é muito estresse para o músculo. Então, às vezes, é mais interessante trabalhar intervalado em subida, porque você vai atingir a mesma percepção de esforço, você vai ter ali a mesma frequência cardíaca, a zona de treino que você quiser trabalhar, só que com a velocidade um pouco menor, isso minimiza bastante a carga excêntrica de estar subindo, que é onde quase não existe carga excêntrica. Então isso é interessante para você conseguir botar mais intensidade no treino do seu atleta e com isso também não ficar tão limite no risco de lesionar.
né? Porque atleta lesionado é atleta que não treina, atleta que não treina, atleta que não evolui. Então, é sempre importante você tentar deixar o seu atleta o mais saudável possível. E, obviamente, que tem que entender os atletas, né, mais jovens aguentam mais pancadaria, atletas não tão jovens assim aguentam menos pancadaria, mas todos têm condição de evoluir perfeitamente. Obviamente que cada um vai ter um limite genético para aquilo, né? Isso aí não tem o que fazer, vai reclamar com seu pai, com sua mãe, vai tentar um outro espermatozoide, um outro óvulo nascer de novo, mas não tem o que fazer. Mas é interessante você mesclar os treinos de intensidade entre plano e subida. E sobre trilha, óbvio que é interessantíssimo, é mais do que interessante, é meio que obrigatório fazer velocidade em trilha desde que a trilha seja corrível. O que acontece é que aqui a gente tem muito pasto, muita trilha com muita raiz, com mato na cara, e aí você não consegue desenvolver. Então passa a ser um treino que não vai atingir aquilo que a gente está se propondo a fazer. Aí vale a pena só para fazer treino longo, mesclando o tipo de terreno técnico que você vai encarar. Mas como treino de velocidade, não vejo sentido. Mas existem trilhas que são bem limpinhas, são bem single track de terrinha no meio da montanha, que você consegue fazer intervalado perfeitamente. E eu vejo muito, né, o pessoal que vai se preparar para uma prova de trail só faz treino contínuo na trilha, né, ou longão na trilha. Então você é muito a favor a esses treinos intervalados também na trilha para desenvolver a velocidade ou a capacidade de correr melhor, né, naquele determinado terreno. Sim, o intervalado eu nem uso tanto, porque é mais difícil a execução, a galera acha muito chato, porque tem que negócio, também acha chato, não quer fazer, sei o quê. Aí você usa muito fartlek, né? Você pega situações que você, ó, daqui até aquele ponto ali tem um segmento no Strava, então, ó, tem que tentar melhorar as marcas ali, vai ali, depois recupera naquele outro segmento, vem fazendo, aí você faz horário, anti-horário, você consegue fazer, colocar um caráter mais lúdico para facilitar o treino, né? Porque as pessoas sempre confundem, né? Que correr é muito maneiro. Não. Sair para correr lá Forrest Gump é muito legal, né? Correr o que você quer, treinar, ter que seguir ali uma planilha, nem sempre é tão legal, porque às vezes você não está naquela disposição, não está naquela vontade, tá com o ovo virado, não sei o quê, e aí você não quer fazer. Mas aí é importante fazer. Essa é uma história que eu conto do Michael Phelps, né? Um pouco antes da Olimpíada de Pequim, onde ele ganhou lá, né, 8 medalhas de ouro, sei lá. E aí estava no Réveillon, aí o treinador dele ligou para ele e falou: aquece, faz 8 de 200 borboleta na piscina. Aí, não, mas que isso? 11 horas da noite, Réveillon. Aquece, faz 8 de 200 borboleta na piscina agora. Não, mas como assim? Eu falei, cara, você não tem que treinar na hora que só você está com vontade, você tem que treinar quando tem que treinar. Então você vai lá e faz, o cara vai lá e foi, e aí você tem aí 8 medalhas de ouro numa Olimpíada, entendeu? Então, existem É, diferenças aí entre correr e treinar. sair para correr e até a diferença do corredor de trilha para o trilheiro, né? A gente costuma ter essas características. E eu queria me aprofundar, quando você vai pensar num treinamento com um atleta seu, o que que você leva com uma característica de maior importância? A distância da prova ou a altimetria da prova quando você vai preparar um atleta? Cara, na verdade, uma anda junto com a outra, você não pode desconsiderar nada. O que você vai ter que buscar mais informações é sobre como é que esse desnível é distribuído no percurso, né? E basicamente como é o terreno desse desnível, né? Uma coisa é você subir 1.000 metros de asfalto, a outra é 1.000 metros de single track, a outra é 1.000 metros de pasto. Então são situações completamente diferentes em termos de estratégia, em termos de treinamento, entendeu? Então, na verdade, você nunca pode poder dissociar uma coisa da outra. Tem que sempre olhar as variáveis. Eu gosto muito de prescrever treino com mínimos. Então ele tem um tempo máximo, um tempo limite, que ele vai ter que atingir um mínimo de distância e um mínimo de quilômetro de desnível. E aí, quando a prova dele é mais travada, o mínimo de desnível é prioridade. Quando a prova dele é menos travada, o mínimo de quilômetro é prioridade. Às vezes ele não consegue atingir as duas coisas dentro daquele tempo de treino, porque quem manda é o tempo de treino.
Quando você faz análises, você pega o tempo de exposição que o atleta vai ficar. Quanto tempo ele vai ficar correndo? Né? Porque você não consegue controlar exatamente tudo. Né? Provas muito cheias, com single tracks, com filas infinitas, abriu muito, fez muito sol, estava muito úmido. O atleta que não reage bem no frio, que sente muito frio, que tem tendência à hipotermia. Então, isso vai ser uma coisa que não é tão controlável assim. Ela é controlável, mas é menos, porque é o dia, né? As pessoas perguntam, pô, mas o que você usa numa prova com -5? Falei, cara, eu não sinto frio. Eu corro de regata e short, mas você tem que ir lá, se aclimatar, se puder chegar antes, e entender o que você vai precisar para correr. Não dá, bota uma segunda pele, bota isso, bota aquilo, aí chega na hora o cara começa a suar, começa a tirar tudo, não tem onde guardar e cagou a prova inteira, entendeu? Perfeito. Não, então é justamente isso onde eu queria chegar, nesse tempo de exposição, que é o que vai demandar, né, para saber como direcionar o próprio treinamento da pessoa. E você falou que normalmente você costuma prescrever sobre mínimo de altimetria ou máximo de distância para aquele determinado tempo. E esse tempo, ele é baseado em que prioritariamente? Na prova-alvo do atleta? Sim, na prova-alvo. Você vai tentar ver quanto você imagina que ele vai ser capaz de fazer aquela prova. Se é uma prova que tem histórico, você começa a olhar os resultados da prova, você começa a entender atletas que você possa conhecer, e aí são, ó, meu atleta é similar a esse atleta, então esse tempo aqui está realista, factível, vamos trabalhar em cima disso. Então, na verdade, você tem que ir buscando as informações, entendeu? E, Manuel, durante os treinamentos, eu vejo a galera ainda muito perdida com tanto de informação que a gente tem hoje em dia. E você costuma orientar seus alunos? Ou quais parâmetros você costuma utilizar no treino? Frequência cardíaca, pace, PSE? Qual é a sua favorita e como a gente pode utilizar elas da melhor forma? Na maioria das vezes, é buscar o entendimento da PSE, né? Para quem não sabe aí que está assistindo, é percepção subjetiva de esforço. Mas isso não é fácil, né? As pessoas acham, né? Quando você tem uma nota ali, uma nota de 1 a 10, as pessoas sempre ficam perdidas. Elas estão no 3 e de repente do 3 vai para o 8, para o 9 e aí encerra. Então tem uma dificuldade, por isso que é tempo. Você tem que ter bagagem, você tem que treinar anos até que você saiba, né, exatamente entender, né, a tua percepção de esforço. A frequência cardíaca, ela tem bastante erro, principalmente que poucos atletas você vê com um monitor mais confiável, mais fidedigno, que seria a fita peitoral ou aquele armband que bota no braço, que são mais confiáveis que a marcação pelo relógio, né? Então isso gera, né, muito erro, ainda mais em climas muito quentes e úmidos, que tem muito suor, e aí dá muita interferência com o leitor óptico do relógio. Então, é uma variável que deve ser analisada, mas não é a principal. A principal vai ser o tempo e, em alguns casos de treino de velocidade, é o ritmo. Você manda o ritmo e tem que fazer aquele ritmo. Entendeu? Obviamente que vai dar dentro daquela zona, mas é mais para ele ficar fixo ali no ritmo. É igual você vai fazer 20 de 400 numa pista de atletismo. Ó, você tem que passar para 1,12 cada volta. Entendeu? Ah, mas minha frequência, cara, é 1,12, não quero saber. Entendeu? Então, Que vai gerar o estresse que é necessário para aquele treino, né? Para aquele objetivo. exatamente. E eu vejo também, além do treinamento em trilha, eu vejo uma pessoal com afeição sobre a altimetria. Eu tenho que subir muito, eu tenho que acumular muito de nível durante a semana. Como é que você enxerga isso no treinamento? É mais ponderação? Você acha que o fator, numa distribuição semanal de treinamento, o fator de nível acumulado vai pesar muito mais do que a distância acumulada para frente, para um atleta vamos botar aí, de 30 a 50 quilômetros, para a gente ter um parâmetro aqui? Então, o que vai determinar mais até é o desnível negativo. Porque quem mata o atleta numa prova é o desnível negativo.
porque é onde há uma quantidade de microlesões musculares maior. E aí, se Que é a você perceber descida, né? isso. Então, se você Perfeito. pega uma prova que um gráfico sobe e depois desce, é uma prova bem simples, porque você vai controlar o teu esforço na subida. Quando você chega lá, você vai descer, você vai ter que ir embora e não vai ter que mais ir para o plano ou subir. Quando você tem uma prova que ela é um monte de V, ao contrário, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Você pode perceber que cada subida subsequente, se você errou a dosagem na descida, você vai caindo cada vez mais o ritmo na subida, e isso faz com que você cada vez tenha um tempo de conclusão maior, né? Fique mais lento durante a prova. Sempre falo, assim, mais de outra, em contrapartida, um atleta bem condicionado, se você divide uma prova, você pega, vamos lá, um UTMB. Você tem 170 quilômetros com 10 mil positivo, 10 mil negativo. Ele passou nessa prova, o líder, que fez em 20 horas, provavelmente ele ficou 12 horas subindo, 2 horas no plano e 6 horas descendo. Tá? É uma hipótese, tá, gente? É só uma suposição. Se ele melhora 10% na subida, ele melhora 10% em cima de 12 horas. Se ele melhora 6%, 10% na descida, ele melhora 10% em cima de 6 horas. Então, se ele melhorar mais a subida, ele vai ter um tempo de conclusão mais rápido do que quem focou em melhorar a descida. Então, é entender essas situações, obviamente que aí você vai entender o seu atleta, quais são as características dele, se ele é um atleta completo, se ele sobe bem, desce bem, tem um plano bom, ou se ele desce bem e sobe mal, se ele sobe bem e desce mal, você vai ter que entender isso e entender aonde você vai focar um pouco mais. Sempre lembrando que descida é onde lesiona. Não dá para forçar descida em todo e qualquer treino. Você tem que selecionar treinos para você forçar a descida. Deixar que a descida seja cada vez mais fluida, seja cada vez mais natural para o atleta. Eu sempre falo que descendo você tem que ter controle do seu corpo, ou seja, está descendo rápido. E aí veio um pelotão de turistas que você não consegue frear, é que você não estava tendo controle do seu corpo. Você precisa estar descendo, pá, 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 pá. E vem uma galera no caminho contrário, você consegue diminuir, passar, buscar, e isso aí vai demonstrando que você tem controle do seu corpo na descida. Você está melhorando, né, a absorção da carga que o chão está te porrando o tempo todo. É muito bom esse feeling técnico, né, da descida e já até mata a próxima pergunta, que é perguntar como é que a gente poderia melhorar na própria descida, né? Se essa técnica de descida, essa proteção a esse dano muscular, se é treinável, né, mano? Então, o dano muscular com certeza é treinável, entendeu? Agora, o descer bem, eu sempre falo, tem aí no meu Instagram, tem várias. Assim. Primeiro é o dom. Tem gente que desce bem naturalmente. O cara, você nunca treinou, se botou ele para se descer de um morro, ele se joga e vai. E aí você fala, opa, esse cara aí tem futuro. O outro é o cara que não tem medo de cair. Então, se você desce e não está nem aí para se tropeçar, bater de cara, rolar, não sei o quê, é uma outra característica que vai ser positiva para você ser um downhilleiro, vamos dizer assim. Né? Bom, E, bom demais. obviamente, a última característica é treinar. Óbvio que se você treinar, 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 você vai melhorar, é óbvio. Só que em muitas situações, descidas que você conhece, você desce bem. Quando você pega uma descida que você nunca viu na vida, se você não tem dom e não tem e ausência de medo, você vai se travar e vai ficar lento na descida. Porque você nunca experimentou aquele tipo de descida. Perfeito. E outra coisa que também eu acredito que essa ausência do medo te faz te permitir ter mais essas experiências, né, cara? E aí você começa a criar repertório motor para poder saber como é que eu vou lidar se tiver uma pedra, se tiver um galho, até ali a própria descida da vista ali que tem um dropão quase assim, como é que eu vou lidar se eu solto as pernas, se eu freio, que até às vezes a pessoa tem a tendência a frear na descida
e acaba tendo um desgaste maior, porque está tendo que controlar a gravidade ali para suportar aquela musculatura. E se ela não tiver fortalecida, acaba prejudicando a próxima subida ou a próxima corrida também. Sim, descendo, a gravidade é sua amiga. Você não pode ir contra ela. Se você ficar se travando, né, você vai matar o seu quadríceps. Né? E aí, quando vier uma próxima subida, você vai, tipo, rezar, implorar, né, para que acabe logo. Mas é só a gente pegar aí os jovens atletas que tem aí, que você vai acompanhando, quem acompanha muito o cenário trail, pega os jovens. Repara que quase não tem jovem de cidade Sim. grande. Quase todo jovem é de cidade do interior, cidade mais rural, mais roça. Porque provavelmente a infância dessa criança foi na rua, foi no mato, subindo em árvore, correndo atrás de bode, de boi, e não jogando bolinha de gude no carpete da vovó, tentando empinar a pipa no ventilador da sala. E isso faz diferença entre o atleta. Você pode ver que a maioria dos jovens, eles são do interior. Todo jovem que vem despontando, ele é do interior, ele não é da cidade grande. Ele não é o cara da Avenida Delfim Moreira, Avenida Faria Lima, não sei aonde, entendeu? Ele não é desse lugar. Exatamente. É até o. É isso, né, cara? A sua infância diz muito o que você teve, vai ter como repertório quando você crescer, né? O que que você brincava lá? Você pensa, pô, eu jogava futebol, eu via Rebelde, né? Assim, esse tipo de coisa já diz muito sobre a sua predisposição, né, de aprendizagem motora. E, Manuel, também você utiliza algum teste para prescrever os seus treinos específicos da montanha? Alguma coisa que você usa como parâmetro pô, vou treinar mais isso ou mais aquilo? Não, o teste que eu gosto de saber é qual o tempo de 5K dele no plano, para entender o No que tem que plano, melhorar. tá? O resto a gente tem muito pouco atleta de alto rendimento, na verdade, que vai estar muito preocupado em medir o lactato e não sei o quê. O nosso atleta médio, né, ele melhora treinando, ficando com aquela agendinha dele toda coloridinha de bolinha verde, porque treinou tudo da planilha. Ele melhora muito mais sendo consistente, ficando ali todo dia. Vou lá, levanta do sofá, bota o tênis, correu, levanta. É muito melhor você ter, né, no mês, 30 dias, ter lá 24 bolinhas verdes do que ter 8 bolinhas verdes perfeitas. Se você tiver 24 bolinhas nem tão perfeitas assim, mas realizadas, do que 8 bolinhas perfeitas e o restante vazio, esse atleta que botou mais bolinha verde vai melhorar mais do que quem tentou fazer perfeito. E eu sempre falo que o feito é melhor que o perfeito. Então, cara, não deu para ser perfeito, cara, mas vai lá e faz. Faz qualquer Sim. coisa. Entendeu? Você tinha E na, 8 de 1000 hoje, mas estava cansado. Pô, ou você diminui o ritmo do 1000, faz os 8 de 1000, mas num ritmo menor. Cara, vai lá e faz 4, 5 só. E se respeita. É melhor do que ficar em casa. Pô, não vou conseguir fazer 8, não vou. sim, Entendeu? é isso. E a consistência, né, é um dos principais É, pilares, né, para melhorar aí no endurance, né? exato. E também tem muito tema novo, né? Que é a durabilidade também. Então, é algo que quanto mais velho e mais tempo de treinamento sem interrupções você vai melhorando. Então, o nosso esporte é um esporte belo, né? Quanto mais velho você vai ficando, melhor você pode ficar ainda, em alguns parâmetros, né? E você consegue, para a galera que está assistindo, distinguir algumas diferenças do cara que é o do trail pro asfalto e quais são os principais erros daquela galera que quer vir do asfalto e sair correndo trilha, porque também, pô, trilha é maneirão, eu vou correr e o pessoal sai se metendo no meio do mato e quais são alguns princípios básicos que a pessoa precisa respeitar ali para ela se introduzir no esporte da trilha, né? Cara, então, a trilha primeiro é aprender a usar recursos tecnológicos dizendo onde você vai estar, né? Então, por exemplo, o Strava tem o beacon que você vai treinar no lugar e você recebe, né, a informação do Strava e tem lá aonde a pessoa está correndo e você consegue acompanhar essa pessoa correndo, né, à distância. Se acontecer alguma coisa, você sabe onde procurar. A gente tem esse problema. Vai correr na trilha,
você tem que ter esses cuidados, né? De torção, de queda, de maluco, encontrar com ladrão, com tarado, e animais peçonhentos, né? Cobra, etc. Plantas com alergia, ataque de vespa. Você tem uma série de situações que você tem que primeiro entender que você está num outro ambiente, né? Então, eu sempre falo para não irem sozinho para trilha, entendeu? Então, para a maioria, sempre que puder ter uma companhia para ir junto, é melhor porque te dá mais segurança. Tá? O outro, na verdade, é perfil. Você tem, né, pessoas mais leves têm uma tendência a ser melhor do que pessoas mais pesadas. Isso é assim, a corrida não entende percentual de gordura, percentual de massa magra. A corrida entende peso. Então, uma pessoa com 50 quilos ela vai ter mais vantagem que uma pessoa com 80. Isso é fato. Não que a de 80 não possa ganhar, mas é muito mais difícil. Então, pessoas mais leves, mais longilíneas, vão sempre ter mais vantagem do que pessoas mais corpulentas, maiores, mais pesadas. O trail ainda consegue fazer com que os atletas de trail tenham uma característica, que eles têm um tronco muito fino, muito magro, né? O braço magro, tronco magro, mas tem um pouco mais de glúteo, de bunda, coxa e panturrilha principalmente, que coisa que você não vê no asfalto. O asfalto é um negócio, é uma vareta, né? Uma vassoura com dois tênis. Então, no trail você ainda tolera alguma coisa de um perfil, né, antropométrico um pouquinho diferente. Tem um tônus ali naquela musculatura ali de tanto fazer subida, né? E fizeram Tem uma umas pergunta perguntas aí, aqui. tá vindo. Não sei se você vai fazer depois, coisa assim, não sei. Posso, posso ler aqui? Fazer agora. O Thiago perguntou. Eu posso dar uma pincelada. Ele perguntou se existe algum tempo limite de exposição no treinamento. Eu acho que isso varia, né, de pessoa para pessoa e de objetivo, mas você pode complementar. E ele também pergunta sobre o que seria considerado um tempo de 5K no plano para ser bom no trail, né? Ou alta performance, né? Então, tempo de exposição, eu sempre falo, mesmo para quem vai treinar 100K, 100 milhas, que não passe muito de 6 horas. E 6 horas seja mais ou menos o limite de tempo de exposição, mas que você pode até fazer 3 dias seguidos 6 horas. Bater sexta, sábado, domingo, 6 horas, fazer 18 horas de treino. Dependendo do que você vai fazer, é ok. Porque você recupera mais rápido. Se você fica muito tempo, você acaba ficando muito lento, se desgastando muito e o tempo de recuperação vai ser muito maior. Tá? Então, acho que não tem necessidade de fazer isso. O que você faz, na verdade, é numa prova maior, você busca provas com distâncias um pouco menores para que sejam as provas preparatórias. Então, você vai fazer uma prova de 100 milhas, você procura, de repente, uma prova de 80 e uma de 100 como preparatórias para treinar esse tempo em exposição, treinar equipamento, treinar estratégia nutricional, estratégia de pace, etc. Tempo de 5K, se você quiser sonhar com qualquer pódio geral, menos de 17. Não é fácil não, hein? Joãozinho que tá voando, né, menino? Acabou de ganhar aí. E tem um 5K para baixo de 17. Aí, ó, já 16, fechou 24. 16 e 24. E ainda dá para melhorar bastante, né? Tá, vai ser sub-16 já já. E, Manuel, e falando de equipamento, cara, você é um cara que é a favor dos bastões e da esteira para treinar o trail já, pô, não tenho condições de ir para montanha, não tenho, aqui não é muito íngreme, a esteira ela pode ser um aliado nesse momento? Usar bastão na esteira? Não, treinar na esteira e depois a gente pode falar um pouquinho do bastão, Ah, se tá. não. Não, não. Cara, esteira é corrida. Você vai treinar corrida, se a tua esteira inclina, né? Aqui no Brasil, a maioria das esteiras vai a 15% para quem tem acesso aí, mas 15% tá ótimo. Fazer um power hiking, fazer adaptação com mochila, de provas que tem uma quantidade de equipamentos obrigatórios maior, então uma mochila um pouco mais pesada, uma mochila com 4, 5, 6 quilos. Você pode usar a esteira com 15% e fazer uma caminhada de uma hora e meia, se você tiver paciência, e usar perfeitamente até para isso e para controlar a intensidade de forma mais, né, acurada, com mais acurácia de tipo intervalado. São 10 de 1000 a 3,30. Então, tu tem que colocar 17,1 de velocidade, vai fazer 10 de 1000 ali descansando fora da esteira 2 minutos.
vamos para dentro. Então a esteira te dá isso, entendeu? E aí você consegue controlar bastante as intensidades, tanto percepção de esforço quanto frequência cardíaca ali na esteira, entendeu? Fica até bem acurado ali o negócio, tá? Perfeito. Aproveitar aí, já que a gente tá falando de volume, né? O Thiago perguntou de novo, hein? Ó, o Thiago tá bem participativo. Em questão de volume semanal, já vi alguns atletas de ponta que correm 180, 200 quilômetros para a prova de 20 a 30 quilômetros. O que você acha sobre essa questão do quanto maior o volume, maior o sucesso do atleta? Cara, sim, o volume de treino, ele está diretamente relacionado à melhoria de performance. Ponto. Tá? O Silvestrinho e o Fantasma ficaram anos treinando no máximo 100 quilômetros por semana e ganhavam tudo. Então, tem leis, mas que não são verdades absolutas. Então, depende muito do que acontece. E são os universos, né? O Perfeito. universo é muito diferente. Quando você pega um maratonista de rua, cara, correr 42 dá 2,50 é um universo muito diferente. Esses caras correm 160 a 260 quilômetros na semana. Mas é um universo muito diferente. Quem quer testar aí, sobe na esteira, bota 20 por hora e vê quantos minutos você aguenta ficar ali. Entendeu? É muito diferente. É um universo completamente diferente. E Quando os também, atletas de trail, né, fazem o que fazem, que é o grande erro das pessoas, as pessoas olham a quilometragem e o desnível. Elas não olham o tempo de exposição que o é atleta está na semana. isso que eu ia falar. Aí ele fala, o Kyrian faz isso por semana. Bom, mas o Kyrian é o Kyrian. Você, pô, é um simples Hellis mortal. Então o Kyrian ficou 16 horas, cara. Faz 16 horas, você vai ver que não vai chegar nem perto das variáveis que ele atingiu. Então, E acaba que esse tempo de exposição, às vezes a pessoa acaba se perdendo, faz 23 horas de treino, treina mais que um atleta profissional de elite e acaba perdendo a overtraining, qualidade. vai viver cansado, vai viver inflamado, vai entrar no overtraining e vai abandonar a corrida. Batata. Um mais um igual a E, dois. e acaba que a gente esquece que a corrida, ela o tempo, a duração, ela comanda. Às vezes, você correr 60 minutos, você vai correr 20 quilômetros, outro vai correr 5 quilômetros. Então, esse tempo, né, a fisiologia acaba comandando, né, o próprio treinamento, né? Por isso que uma coisa que eu observo muito até por essa determinação de tempo, eu vejo que a galera normalmente fica chateada, pô, queria ir para trilha para ver aquele ponto lá e tal, mas a gente como treinador acaba pensando, cara, vai ser 30 minutos a mais de treino, mas que vai acabar sendo muito mais desgastante, você não vai perder essa consistência, você vai acabar tendo um desgaste maior que não é necessário agora. Eu sei que é bonito, sei que é aquilo, mas como você falou, treinar é diferente de sair para correr, né? É só você pensar, quem paga teus boletos? É você mesmo, né? Então, cara, não dá. A pessoa quer se comparar com uma pessoa completamente diferente dela, entendeu? E não adianta. Quem tem família, tem esposa, tem marido, tem filho, tem gato, tem cachorro, papagaio, tem que trabalhar, tem que lavar a louça, tem que lavar a roupa, cara, tem um monte de tarefa que vários desses atletas não têm. Vários desses atletas não fazem nada a não ser treinar e descansar. Então, não dá para fazer igual. Esquece. Perfeito. E você hoje, onde você vê, como você vê o cenário do trio nacional? Aí você acredita que a gente vai estar evoluindo? Você acredita que a gente consegue aí brigar por numa alta performance? Como é que tá a sua ótica em relação ao trail? Cara, eu tive agora o evento, cara, o evento tá enorme, assim, cara, praticamente 5.000 atletas com mais 5, 10 mil acompanhantes. É um negócio absurdo. Obviamente é exceção no cenário, mas você vê que são 5.000 atletas, né? Então, está crescendo isso, né? O mercado vai crescer mais ainda, eu acho. Eu acho que a corrida como forma de turismo, ela está crescendo bastante.
pessoas estão viajando para correr, as pessoas não vão mais para Nova York, Miami, Los Angeles, Paris, Lisboa, elas vão para o interior, elas vão para outros lugares, em lugares mais inóspitos, vamos dizer assim, para correr e conhecer outros lugares. No Brasil, tu vê que não tem quase corrida em capital. As corridas todas são no interior, são em lugares mais bucólicos, assim, não é perto de arranha-céu, de prédios, não sei o quê. Então, isso tudo acho que vai fortalecer o trail vai melhorar. Acho que as organizações de provas estão ficando mais profissionais. As pessoas já entenderam que para trabalhar com corrida de trilha, ela não pode ter uma outra função. Se ela quer ser organizadora de prova, ela tem que ser só organizadora de prova. Não dá para organizar a prova, ter assessoria, ser atleta, assim, não sei o quê, porque senão vai sair cagada. Não tem jeito. Então, acho que isso a profissionalização das corridas está melhorando muito, né? A gente vai ter aí agora a próxima Paraty BioTNB, 20 de setembro. Dizem que lotou, dizem que está cheio, então vamos ver como é que vai ficar, como é que vai estar lá, né? Toda a parte do entorno da corrida. A Indomit São Bento do Baú, né? Pedra do Baú, também é uma prova muito grande. Você tem outras provas menores, você tem o circuito WTR, que talvez seja de circuito, é o maior circuito aí do Brasil. E tem espaço para crescer ainda, entendeu? Mas eu acho que tem que segurar um pouco. Eu acho que está crescendo mais prova do que atleta. Eu acho que precisa esperar crescer um pouco mais de atleta para depois começar a crescer um pouco mais de prova. Eu acho que as provas ainda podem ser melhores. Eu acho que a La Mission chegou num nível de perfeição bem razoável. Tem uma outra coisinha de melhorar para evitar tráfego, trânsito nas trilhas, mas eu acho que de estrutura tudo, acho que não tem mais o que mexer, não. Acho que é manter igual. Obviamente que a vida evolui, né? O mundo evolui, então vai evoluir, Claro, mas não tem nada que mexer, não. perfeito. É muito bom isso, cara. Eu acho que o papo maravilhoso. Entender como o treinamento de trilha é importante, entender a importância do asfalto, entender a importância de cada característica do treinamento para poder se desenvolver na trilha e não simplesmente pensar. Obviamente, a gente pode ir para a trilha para adorar a trilha, tem esses momentos, a trilha é excepcional por causa disso, que ela te leva a um estado, né, tanto psicológico quanto físico, é diferente do asfalto, mas não pode esquecer da preparação também para você poder usufruir o máximo que a trilha, né, pode te ofertar, né? Acho que o atleta tem que curtir treinar, ele tem que gostar de treinar, ele tem que ter vontade de treinar, sentir falta de quando não treina, entendeu? E com isso entender quando deve se treinar forte, quando deve se treinar leve, quando deve se respeitar um pouco mais, quando ele pode ser um pouco mais arriscado. Tudo isso faz parte da bagagem, né? Então, quanto mais tempo de treino você tem, mais entendimento sobre, né, cada detalhezinho de cada treino você vai criando mais. Então, é importante se respeitar, não pular etapas, justamente para você ir cada vez mais afinando, né, esses detalhes do treino, que é muito importante, né? Da mesma forma que você performar no máximo e quebrar, é aqui, né? É uma linha muito tênue entre você performar no teu máximo e quebrar, né? Que cada botou 2 segundos por quilômetro mais rápido durante 3, 4 quilômetros, quebrou, né? Entrou em a remoção de lactato, ficou mais maior que a velocidade da produção de lactato e aí cagou o teu organismo inteiro, tá lá bufando, a perna lá igual um airbag explodido. Então, isso tudo é importante ter tempo de treino, né? E, obviamente, é saber competir. Saber competir é muito importante. Tem gente que sabe treinar e não sabe competir, Executar, né, a prova do jeito que tem que entendeu? ser. A prova, quando você pega, assim, os 10 atletas da frente, muitas vezes você tem mesmo VO2, mesma economia de corrida,
só que às vezes tem a cabeça. Então, tem um cara que sabe suportar o sofrimento 1% a mais que os outros, e é esse cara que vai ganhar. Entendeu? Então, os parâmetros fisiológicos são basicamente similares, mas o parâmetro mental, aquela coisa de, né, crescer, né, vendo os outros fazendo força, você quer fazer mais força e você acaba levando porque você sabe suportar mais o sofrimento do que o teu adversário. Perfeito. E eu acho que também a característica do trio é uma beleza porque nem toda prova é igual, né? Por mais que você esteja muito bem desenvolvido fisicamente, né? Como você falou aí, o parâmetro do VO2, que se eu e você tiver o mesmo VO2, a gente não sabe quem vai ganhar porque eu posso suportar mais dor, mas até o próprio perfil da prova, né? Como você falou, se for várias pirâmides, se você descer a primeira na pancada, já vai sofrer na segunda subida, que vai sofrer na próxima descida e vai acabar entrando num círculo, né, vicioso que acaba sendo negativo. Então, estudar também a própria prova, eu acho que é muito importante, que eu acho que a galera acha, ah, vou para trilha, não quer saber qual é a trilha que está se envolvendo. Então, eu acho que é muito importante também esse ponto, né, do trail. Só, em geral, só ganha a prova quem estuda a prova, tá? E quem estuda e quem, se possível, vai antes reconhecer o percurso. Entendeu? Essa pessoa tem muito mais vantagem competitiva. Muito mais. Basta saber executar uma boa estratégia. Nem sempre leva porque executa mal a estratégia. Se afoba, fica afobado, ansioso demais, né? Não aguenta a pressão. Então, tem gente que não aguenta a pressão de ser favorito, né? Perfeito. Não, Nossa, e tem. Eu não preciso citar nomes, mas aconteceu aí na última prova recente. Eu achei que foi uma falta de execução de prova. Um cara que é da região, que é favorito, que tem condicionamento físico, mas não conseguiu levar a prova por, não sei, não estava lá, mas quebrou. E aí eu atribuo muito isso à falta de talvez de maturidade para uma pessoa que treina no local, que o trail tem essa característica do jogar em casa, né? Se você joga em casa e aí tem o que o Manuel falou antes sobre a ausência de medo na descida, conhecimento do percurso e talento, dom, você já sai na frente do que algumas pessoas, né? Então, executar a prova que até você, provavelmente, treinador, vai explicar para o atleta, essa subida é maior, essa descida é menor, enfim, a característica da prova também, o cara conseguir ter essa maturidade da performance, né? Não é só sair correndo. nesse caso ele pode estar overtreinado, tá? Ele pode ter Sim. treinado Uhum. demais e aí tá na descendente. Pode ser arrogância, falta de humildade, aí achou que ia ganhar fácil. Ou quebrar o recorde da prova. E acontece isso. Cara, essa eu vou ter que responder, Vini. Se eu não responder, eu quero o Fica à Thiago de vontade. novo, para a participação Vai. aqui. O que você Foi acha maravilhoso, cara. o que você acha de remédios para dor? Eu acho péssimo. Acho que não tem que tomar remédio para dor, cara, entendeu? Nosso corpo, ele tem a capacidade de se resolver sozinho, né? Mediante isso. Se você tem que tomar remédio para dor, é porque você não tem que estar treinando, não tem que estar competindo. Você tem que descansar mais. E anti-inflamatório antes, meu Deus, primeiro que isso é doping, tá? Anti-inflamatório, gente, olha só, Neosaldina, anti-inflamatório, corticoides, intraprova é doping. Então, caso haja o homem do jaleco lá para colher xixi da galera, se você usou Neosaldina, ibuprofeno, anti-inflamatório, corticoide, diprospan, é doping, 2 anos de suspensão, tá? Então, remédio não é para tomar. Remédio é quando você está doente. Se você está doente, ele tem que estar correndo e competindo. Sim. E podendo até ter falência renal aí, outros tipos de problemas Aí associados. vai subindo, vai escalando. Né? Aproveitando a pergunta do João aí, você acha que o nível da competitividade dos atletas brasileiros está aumentando? Cara, melhorou, tá muito aquém, mas esse aquém ainda é mais devido a fator cultural do que propriamente de treinador, de treinamento, de local para treinar. Há uma situação ainda que muitos atletas acham que são total flex, então eles querem correr 20, 40, 80 e 160 bem. E o trail, a elite está mudando, então a elite está mudando. Não dá para ser bom em 20, 40, 80 e 160. Vai ter que buscar uma distância que você domine melhor essa distância.
Ah, mas a Kate Scheid ganhou o TMB e foi terceira na Gold. Cara, a Kate Scheid é como fora da curva, ela não é um parâmetro. A Kate Scheid e a Curtin da Walter não são parâmetros. O Jim Ormsby e o Kilian Jornet não são parâmetros. Eles são fora da curva. Não adianta que porque eles fazem, todo mundo pode fazer. Não é isso. Então, eu vejo muito bem. Tem um atleta brasileiro que mora fora, né, o Johnny Luna, mora em Boulder, que é uma cidade maravilhosa, 1.600 de altitude, subida pra caramba, meca do triatlon, todos os training camps de triatlon no mundo são lá, a maioria deles. Cara, ele só treina 40, 50. O negócio dele é 40, 50, vai pro Mundial para 42, cara, e vai fazer um belo Mundial. Não sei como é que vai ficar classificado em relação, né, à elite. Eu sei que a seleção americana vai para ganhar, a seleção espanhola vai para ganhar, a seleção italiana vai para ganhar, a seleção francesa vai para ganhar, a seleção inglesa vai para ganhar. Então, cara, óbvio que não dá. O que tem que analisar é a diferença do primeiro para o tempo dele. E aí entender quanto tá de distância nisso. Não a classificação. Ele pode ficar, de repente, em 48. Mas aí ele ficou a meia hora do primeiro. Então, isso aí é excelente. Não é a classificação. O que tem que analisar é a performance. Classificação é quem está na prova. Sempre falo, é melhor. Eu prefiro ser o centésimo numa prova correndo com os 100 melhores do mundo do que o seu primeiro correndo com os 100 piores do mundo. Então, na verdade, eu sempre trabalho com performance, com tempo. Prova, tempo. Qual foi a performance? É isso aí. Isso é legal. Ah, ganhei a prova. Pô, ganhou contra o cara que joga limão do sinal, contra o cara que vende balajuquinha no cinema, aí também eu ganho também. É, perfeito. E escolher tuas batalhas, né? Que a galera tem esse receio de apresentar aí o tempo da prova. A pessoa, pô, tal, vai ter, qual foi o seu tempo? Como é que você foi do tempo anterior? Se está melhorando? Dependendo da posição, às vezes a pessoa fica muito presa, né, na colocação e não vê essas pequenas melhoras ali, pô. Foi 5 segundos, foi 1 minuto, foi 10 minutos de uma prova para outra e você está evoluindo, né? O, eu vou fazer a última pergunta do Thiago, que eu acho que é um tema complexo, que deve ter uma resposta pronta, mas aí sobre o overtraining, o atleta fez um ciclo com volume alto, descansou na última semana pré-prova, tem possibilidade de chegar cansado ainda na prova? Então, Mesmo com polimento. polimento. É. Polimento é o tapering, né? O polimento você faz aí, dependendo da distância, uma semana antes da prova, 2 semanas antes da prova, 3 semanas antes da prova. Aí vai depender muito de qual prova que você está falando, né? E de como foram as suas semanas de treino. Normalmente é o quê? Você pega as 4 semanas de pico de volume, faz uma média, e aí para semana, né, antepenúltima prova, você corta 20 a 30% desse volume. Aí na penúltima semana você corta 30 a 50% desse volume, e na última semana você corta 50% desse volume, mantendo a intensidade. O que é um grande erro, na verdade, você tinha 12 de 1.000, aí passou a ter 9 de 1.000, passou a ter 6 de 1.000, na semana da prova passou a ter 3 de 1.000. Aí você fazia 3,30. E aí você, porque tem 3, você vai jogar para 3,10. Não, não é isso. Você tem que manter a intensidade. Você está só diminuindo o volume. Você está tirando o volume de treino, mas mantendo a intensidade. Não é para tirar volume e subir a intensidade. Que é um erro clássico do atleta, e o atleta só entende isso com muito tempo de treino. Entendeu? Que é para fazer isso. Senão você E acaba compensando, né, o outro lado ali. Você diminui um tipo de estresse e aumenta de outro lado outro tipo de estresse e acaba que a diminuição não é efetiva. o outro parâmetro que eu gosto muito de usar, que é fácil, é a libido, né? Quando o homem ou a mulher foge do sexo porque está sem vontade nenhuma, é porque ele está entrando em overtraining. Então, os hormônios, o cortisol está muito alto, que é o hormônio do estresse, e o hormônio sexual, no caso, testosterona no homem, está muito baixo. E aí ele perde a libido, ele fica sem libido, ele fica sem vontade de fazer sexo. Isso é um parâmetro muito bom para entender em que momento do treino você precisa dar um puxão
no freio de mão, segurar um pouco, descansar um pouco mais, melhorar o sono, comer mais e retomar os treinos. Manuel, eu queria uma pergunta que acabou me lembrando aqui, que a gente falou das descidas, e até para a gente já ir encerrando também. Você falou que o treino de descida ele tem momento, data e hora específica. Treino de descida, pessoal, eu digo um treino forte, correndo com intensidade na descida, justamente para você melhorar essa força excêntrica, que é a força de frear, né? É, Quanto tempo até antes da prova você recomenda fazer esse treino ou X de tempo que você já, ó, não, evita fazer descida forte, que a gente vai ter prova semana que vem, tem esse tempo aí estabelecido na sua cabeça? Então, durante o ciclo, durante as semanas de treino, você pega descidas mais técnicas, assim, mais divertidas, que são mais legais, e faz tipo um fast leg, força um pouco um segmento, alivia o outro, força um pouco, não faz uma coisa muito contínua. Para você fazer realmente contínuo, né, que aí é o que se dá o nome técnico, que é o efeito de carga protetor, né, da musculatura, você tem que pegar isso aí 4, 3 semanas antes da prova, né? Mais ou menos 20 dias é o período, pelos estudos, considerado ideal. São 20 dias antes da prova, você pega uma descida longa de 5, 6, 7, 8 quilômetros. Também não vai ter muito mais que isso em nenhum lugar para fazer essa descida. E força mais a descida, né? Obviamente que se for muito íngreme não é aconselhável. A ideal ali é que fique ali na faixa de 10, 15%. Até porque descidas com inclinação maior de 20%, a frequência cardíaca sobe bastante. Aí não é nem o objetivo. O objetivo é só a parte neuromuscular mesmo, de castigar a musculatura. E aí você vai ter dificuldade de sentar no vaso durante os dias sequentes aí a esse treino, mas no dia da prova você vai estar mais forte, vai estar mais adaptado aí. É o preço, né? Bom demais, mano. Cara, eu queria te agradecer aí pela live, pela essa troca, foi muito rica, aprendi demais aí com você, acredito que quem está assistindo também aprendeu, quero agradecer a galera que interagiu também, fez bastante perguntas, conseguiu agregar mais ainda na conversa. Queria também dizer pra galera se inscrever aí no canal do próprio YouTube, que eu tô jogando pra lá, que fica salvo, a galera pode, não precisa ficar presa no Instagram pra ver, e eu achei mais facilidade de fazer essa entrevista pelo Instagram, porque às vezes é, a gravação, a internet, enfim, coisas que ficam um pouco limitadas ainda, né? Mas espero poder tá progredindo e também a gente poder marcar outro papo. Vai ser uma honra ter agora a conversa com o Manuel, atleta, né? Quero saber seus próximos objetivos. Você falou de Paraty, você vai correr Paraty? Rapaz, eu não estou inscrito não, não vou correr. Pode ser que eu corra, mas eu vou para Bariloche 80K em novembro. Legal. Qual prova? A Você? Bariloche vai ao TMB na Argentina, Hum, 80K, 21 é, de novembro. Vai ser a última dança do Cisne Negro. Vamos ver o que, que eu vou. Tenho até consulta com o nutricionista essa semana para que isso, o ver negócio tá se, sério, hein? ver se vai Não, sair algo. pô, e eu tô pra te mandar mensagem esse convite há um tempo, que você tava viajando também, senão eu ia te chamar. Mas, cara, eu de novo te agradecer aí por ter participado dessa construção. Obrigado, galera, que assistiu. Segue lá no Instagram, segue o Manuel também, que ele tá sempre relatando aí os seus treinos dos atletas, e eu aprendo muito aí com. Porque eu não sei os outros, mas eu, quando leio teu relato, lia teu relato no Stravas, eu só pensava no treinamento em si, né? Ou seja, a galera queria mais saber o entretenimento, a fofoca, mas se eu tivesse olhar de treinamento, você consegue aprender muito. E, por favor, continue. Muito obrigado aí por estar sempre agregando aí. Obrigado. Dividir conhecimento sempre é bom, sempre tem É isso. vantagens. Oi. Obrigado de novo. Eu vou agradecer pela terceira vez, porque eu acho que eu nunca consegui. Sempre se cruzou e tal, se comentou, sempre teve uma boa empatia, mas nunca chegamos a conversar de fato, né? Trocar ideia real. Muito obrigado. Galera, como eu sempre falo, que é o lema aí da Spinal, construindo corredores rápido, mas sem pressa. Muito obrigado aí para todo mundo que assistiu. Valeu, Manuel. Galera, valeu, Vini. Obrigado.